amigo torcedor vascaíno, esse Acorda Vascão de quinta-feira começa para você com muitas novidades sobre o nosso Cruz Maltino, tá? E a principal delas é a grande surpresa, envolvendo Felipe Coutinho. Será que pode voltar? Que loucura é essa? Renato, que foi o responsável por fazer com que o Coutinho desse seus primeiros passos no time profissional do Vasco da Gama, pode ser peça-chave fundamental nesse retorno do Camisa 10. Vou falar isso aqui com vocês, além disso também trazer algumas novidades relacionadas, tá? A situação do primeiro dia de Renato Portaluppi, planejamento para a temporada de 2026, mudança importante e grande também dentro do elenco Cruz Maltino e muito mais para você aqui. E agora, neste nosso Acorda Vascão, o primeiro vídeo, amigo torcedor Cruz Maltino, dessa sua quinta-feira. Quintou, né, amigo torcedor? Cheio de muita informação, cheio de muita novidade. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Temos também o nosso Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. A sua inscrição, o seu like, o seu joinha, o seu gostei é muito importante para o crescimento do nosso canal. E eu sei que tem muita gente aí do outro lado que nos acompanha e ainda não é um inscrito, então se inscreva no canal do Gigante Vasco. Show? Vamos embora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, este nosso Acorda Vascão, né? Falando sobre essa temporada de 2025. Ontem eu até trouxe alguns detalhes dos bastidores, né? Desse primeiro dia de Renato Portaluppi. Renato chegou ao CT Moacir Barbosa ontem e teve esse primeiro contato com o centro de treinamento Vasco da Gama. Renato, inclusive, ficou muito feliz com aquilo que viu, assustado, né, positivamente com a estrutura que hoje o Vasco da Gama está conseguindo entregar aos seus atletas no CT Moacir Barbosa. É importante lembrar que o Renato Portaluppi comandou o Vasco em 2 outras oportunidades, a primeira entre os anos de 2005 e 2007 e a segunda oportunidade em 2008. Em ambas as oportunidades, o Vasco da Gama treinava em São Januário, à época com pouquíssima estrutura para o elenco, né? E nesse momento o Vasco tem um CT com uma estrutura que ainda não é digna do tamanho e da grandeza do Vasco, mas é pelo menos alguma coisa que o Vasco da Gama nem sequer tinha há poucos meses atrás, antes da chegada da gestão do presidente Pedrinho. O Renato gostou do que viu, foi um primeiro treino positivo, né? Um primeiro treino para mais conversar sobre o planejamento para a temporada de 2026, um treino que eu trouxe, inclusive no Boa Noite Gigante ontem, teve a participação do Marcelo Salles e também do Alexandre Mendes, ambos auxiliares que vieram com o Renato Portaluppi para esse trabalho no Vasco da Gama. O Alexandre Mendes, né, é um profissional que já acompanha Renato há muito tempo. Alexandre Mendes é, inclusive, aqueles que conhecem muito o Renato Portaluppi. Alexandre Mendes foi preparador físico em 1995 do Renato, quando o Renato estava ainda no Fluminense, tá? E a partir de 2005, o Alexandre tornou-se auxiliar de Renato Portaluppi e, inclusive, tá? Quando o técnico assume justamente o Vasco em 2005, foi o momento em que Alexandre Mendes passa a ser aí esse profissional a estar ao lado de Renato Portaluppi na sua comissão técnica. Renato convence ali o Alexandre Mendes a largar a carreira de preparador físico e iniciar uma carreira de auxiliar técnico. No dia a dia, o Alexandre Mendes, assim como já foi ontem, é o responsável pela metodologia de trabalho do técnico Renato Gaúcho, para passar aos atletas a parte tática, né, do trabalho de Renato Portaluppi, e ontem já foi assim no CT. O CT, o Alexandre Mendes
teve um papo com os jogadores, teve uma conversa do elenco, mostrando um pouquinho qual é a metodologia que o Renato Portaluppi trabalha nos seus trabalhos. E já o outro, que é o Marcelo Salles, né, é um profissional, mais conhecido até como Fera, que iniciou a carreira com o Renato Portaluppi em 2021, quando o Renato assume o Flamengo. O Fera trabalhava, inclusive, no rubro-negro desde 2019 como auxiliar, chegou, inclusive, a comandar o Flamengo de forma interina em algumas oportunidades, e depois daquele trabalho de Renato Portaluppi no Flamengo, ele passa a trabalhar na comissão do Renato. Eles conhecem, né, em 2021, Renato Fera tem esse trabalho pela primeira vez junto do Flamengo. Entretanto, em 2022, quando o Renato vai para o Grêmio, ele faz questão de tirar o Fera da comissão permanente do rival e levá-lo ao Clube Gaúcho. Então esses dois são os profissionais que chegam, né, para ficar com o Renato Portaluppi nesse trabalho comandando o Vasco da Gama na temporada de 2026. Trabalho de muitas expectativas, né, para ambas as partes. O Renato está com muita expectativa nesse trabalho no Vasco da Gama, a sua comissão também, internamente. O Vasco da Gama também tem muita expectativa sobre o trabalho, ambos entendem que hoje é o grande momento de Renato Portaluppi estar à frente do Vasco da Gama. O Vasco entende também que o Renato é o melhor nome para comandar o Cruz Maltino visando essa temporada de 2026. O Vasco tem o seu planejamento muito bem traçado. O Vasco ainda tem 14 rodadas a se disputar até a parada para a Copa do Mundo, que vai acontecer no mês de junho, e o Vasco quer pontuar o máximo que conseguir nessas 14 rodadas para entrar para a Copa do Mundo tranquilo, para o recesso de 30 dias que terá da Copa do Mundo, tranquilo. O Vasco, inclusive, ele trata a Copa do Mundo como um divisor de águas. Chegar na Copa do Mundo, numa pontuação legal, longe da zona do rebaixamento, o Vasco vai encarar o seu segundo semestre de uma outra forma. Vai olhar para a Sul-Americana com bons olhos, vai mirar a Copa do Brasil e dar tudo para conquistar o título e uma vaga da Libertadores. É importante lembrar que o vice-campeão da Copa do Brasil conquista essa vaguinha para a Libertadores do ano que vem. Então o Vasco tem muita expectativa para o meio do ano e traz seu planejamento até o meio do ano. É considerado aí o grande divisor de águas do elenco Cruz Maltino. Entretanto, muitas coisas hoje já irão mudar. E quando eu digo hoje, não é hoje quinta não, tá? É hoje a partir do momento que o técnico Renato Portaluppi entrou no Vasco da Gama. E uma das coisas que você, amigo torcedor vascaíno, vai perceber muito provavelmente na partida da próxima quinta contra a equipe do Palmeiras é um novo capitão no Vasco. Renato Portaluppi é um técnico que não gosta que o goleiro das suas equipes tenham a braçadeira de capitão. O motivo? O goleiro é aquele profissional, é aquele jogador, né, dentre os 11 que está mais distante do árbitro, pela posição específica, está longe do jogo. Já a questão envolvendo principalmente a regra implementada pela CBF pesa muito nisso, porque a nova regra da CBF diz que apenas o capitão pode falar com o juiz. Como o capitão pode falar com o juiz se o capitão é o goleiro e o goleiro fica lá no gol? Imagina, há um lance polêmico na área do adversário, tu acha que o Léo Jardim vai sair do gol, cruzar o campo todo para falar com o árbitro? Não vai. Então o Renato Portaluppi entende que é maléfico ter o goleiro como capitão em suas equipes. Então isso é uma mudança que vai acontecer. Renato já conversou inclusive com o Admar Lopes, com o presidente Pedrinho, ontem no CT Moacir Barbosa sobre essa situação, e não é uma expectativa, é uma realidade. Quinta-feira, na próxima da semana que vem, no jogo que o Vasco da Gama terá contra o Palmeiras de São Januário, dificilmente, quase impossível, que Léo Jardim se mantenha sendo capitão. Nome que figura, sendo o grande sucessor, né, dessa faixa é o Thiago Mendes, um nome que vem se tornando uma liderança nata no vestiário Cruz Maltino, dentro das quatro linhas, uma liderança técnica, uma liderança de grupo mesmo, um jogador com perfil de líder, e pode ser ele o mais novo capitão do Vasco, volto a repetir, já na partida dessa próxima quinta-feira contra o Palmeiras dentro do Caldeirão de São Januário. Mas a expectativa é essa, tá? Renato Portaluppi não quer mais Léo Jardim como capitão, não gosta de que seu faixa, o faixa da sua equipe, capitão da sua equipe, venha a ser um goleiro. Então, ontem, Renato conversou e até falou sobre isso na entrevista coletiva. Eu trago aqui um pouquinho das palavras de Renato Portaluppi sobre essa situação do capitão para vocês. Se liga só. Eu vou te dar a resposta, não toda ela, porque eu já toquei, inclusive, nesse assunto com o Admar hoje de manhã e com o presidente, quanto ao capitão, o que eu penso do capitão. Mas isso, antes eu vou comunicar aos jogadores o que eu penso sobre isso, e aí depois eu passo para vocês em termos de quem vai ser o capitão.
A liderança. Eu vou conhecendo todos os jogadores e a partir daí eu vejo quem pode ser realmente os líderes, entendeu? Mas o líder não é só o cara que usa a faixa. O capitão usa a faixa, mas às vezes é um cara que fala tanto quanto o capitão. Então é por isso que é fundamental, por isso que é um futebol coletivo, por isso que é fundamental eles falarem dentro do campo, se ajudarem. Ah, não, somente o capitão fala. Não, não é somente o capitão. Com o árbitro, tudo bem. Agora, entre eles, não precisa ser só o capitão. Ou mesmo uma cobrança sobre o árbitro, sobre os adversários, não precisa ser só o capitão. Entendeu? Eles precisam falar. Então, lá, o cara que está usando a faixa lá é o capitão. Às vezes, num time, você vê o cara com a faixa, mas ele não é o grande líder. O grande líder, às vezes, é o cara que não está nem usando a faixa. Mas você consegue potencializar esses novos que vão surgir lá? Então, é por isso que eu digo, vou conhecer bem todos eles, entendeu? Aí, aos pouquinhos, vou pegar as informações aqui dentro do clube também. E já eu vou saber realmente quem são os líderes, entendeu? Mas é o que eu falei, o líder não é somente aquele que usa a faixa, não. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras de Renato Portaluppi sobre a situação envolvendo, né, amigo torcedor, a faixa de capitão do Vasco da Gama. E outra situação que também foi levantada ontem, para curiosidade, inclusive de muitos, foi a situação envolvendo Felipe Coutinho. Coutinho é um cria das categorias de base do nosso Vascão, um jogador muito identificado com o Vasco, mas que infelizmente por conta de problemas extracampo, de cabeça mesmo, pediu para sair do Vasco, né? Pediu, de fato, amigo torcedor Cruz Maltino, a abrir mão. Não quer mais jogar no Vasco da Gama, talvez nem queira mais jogar futebol profissional. E o Coutinho é um jogador que estreia profissionalmente, né, com a camisa do nosso Cruz Maltino, lá no ano de 2009. Foi o primeiro jogo dele. Foram 12 jogos, inclusive, naquele ano. E sabe quem estava no Vasco até o início de 2009? Renato Portaluppi. O Renato Portaluppi é demitido nos primeiros dias de 2009. O Vasco cai na Série B em 2008 e o Renato é demitido após a queda. Ele nem sequer começa a temporada de 2009, mas chegou a figurar contratualmente ali durante aquela temporada. E o Renato, mesmo sem estar na estreia de Felipe Coutinho, ele, em 2008, realizou alguns treinos dentro de São Januário, que era o local de treino do Vasco, com o Felipe Coutinho. O Coutinho já treinava no profissional. Inclusive, olha que loucura, né? Renato Gaúcho comandava treinos em 2008, tendo Coutinho, Souza, Alex Teixeira, Edmundo e Pedrinho, hoje presidente do Vasco da Gama. Olha como o mundo da bola roda de uma forma geral. E como o Renato foi o técnico que olhou para o Coutinho e falou, eu quero você, levou-o para o time principal, para o time profissional, estava treinando com ele já em 2008, muita gente começou a imaginar, vislumbrar a possibilidade de um retorno do Coutinho. Ou, Renato é o melhor nome possível para recuperar o Felipe Coutinho. Alô, Coutinho, volta! E aí, será que o Coutinho pode voltar? Bom, amigo, o que eu tenho para trazer a vocês sobre o Felipe Coutinho, isso é uma informação de fato, é que hoje Felipe Coutinho tem o seu nome de rescisão confirmado no bid da CBF. Coutinho não é mais um atleta do Vasco, nem no bid da CBF, muito menos no bid da Ferdi. Felipe Coutinho rescindiu o seu contrato, assinatura feita, realizada. E hoje, nesse momento, o Felipe Coutinho nem no Rio de Janeiro está. Felipe Coutinho hoje está longe do Brasil, está realizando uma viagem com a sua família, tá, amigo torcedor vascaíno, a sua esposa, a Enê Coutinho, também com as suas filhas, no caso, suas duas filhas e seu filho. Então, Felipe Coutinho não está no Brasil, Felipe Coutinho não está no Rio de Janeiro, Felipe Coutinho, nesse momento, não tem chance nenhuma, amigo torcedor vascaíno, de voltar ao CT Moacir Barbosa. Mas Renato Portaluppi, é claro, ontem na entrevista coletiva foi perguntado sobre o Cria e respondeu dessa seguinte forma, que você vai ver agora. A outra coisa do Coutinho, sou muito admirador do Coutinho, inclusive, para quem não sabe, eu lancei ele aqui, eu trouxe ele profissional pro Vasco lá atrás, admiro muito o futebol dele, não sei realmente o que aconteceu com ele, mas não toquei nesse assunto com a diretoria, nem com o presidente, sobre uma possível volta do Coutinho, até porque eu não sei nem realmente o que aconteceu, entendeu? Então, não foi cogitado esse papo. Bom, amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, essas foram as palavras de Renato Portaluppi sobre Felipe Coutinho. Valeria a pena ter o Coutinho de volta ao Vasco? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui.
Esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo apenas dessa sua quinta-feira. E já já eu tô de volta com aquele nosso Fala Gigante. Tem participação no SBT Esportivo também, que não vai faltar conteúdo nosso para você nessa quinta. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, é claro, amigo torcedor Cruz Maltino, saudações vascaína. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.